Eu admito, sou fraco pra esse tema. Mas mano, Exorcista Badass. Universo onde os demônios existem, são OPs e a igreja ainda é corrupta. Já me ganhou, amigo. Mas calma, para derrotar os demônios, eu preciso literalmente escrever os exorcismos em latim enquanto eu desvio dos ataques deles, que por sinal é estilo Bullet Hell. Se você não quiser spoiler, saiba que compre imediatamente. Mas se você aceitar ficar comigo, vamos dissecar essa obra nos mínimos detalhes. Ou pelo menos eu vou tentar. Exorcist, The Story of Ray Bibbia. Eu prometo que você vai passar a amar esse cara aqui. Foda-se, né? Roma, ano de 1900 e alguma coisa. A igreja é o único órgão governamental. Controladora e corrupta, ela mexe as cordas por trás das cortinas para obter o que quer. Ray, um exorcista privado, basicamente, está prestes a entrar em uma série de exorcismos estranhos. E é aí que a história vai se desabrochando. Não confunda por broxando, pelo amor de Deus. Você. É você mesmo. Sei que pode parecer bem simples, mas infelizmente eu não posso falar muito sobre a história. O jogo é curto, então ele vai sempre direto ao ponto. Os mistérios não duram muito tempo. Cada detalhezinho leva você a ter uma curiosidade, e geralmente as descobertas já levam a outro acontecimento, e isso sempre vai impulsionando você pra frente. Pode ser direto ao ponto, mas os acontecimentos são fodas. E também tem aquela satisfação de matar os bosses não só pela dificuldade, mas também pelo prazer que a história faz você sentir. O que eu acho essencial para um jogo que tenha gameplay focada em boss rush. Basicamente, são 10 bosses, e nas entrelinhas temos umas interaçõezinhas no que seria o nosso hub, aprendendo novas informações, fazendo algumas etapas para progredir na história e mexendo na nossa build. Tem uma ou outra fase que até tem um puzzle para resolver, mas tais interações e puzzles não são o foco aqui. O Ray tem uma bíblia, e suas palavras viram balas sagradas que entram na carne de um possuído ou de um demônio em si e estouram. Pornô gay! Very good. Desviar e escrever parece difícil, mas depois de um tempinho que você vai jogando, até parece que piorou. Tá, demora pra se acostumar, mas você sempre sente a sua evolução no jogo, e logo é só prazer. Pressione Shift. No momento que você pressionar Shift, as teclas WSD vão parar de escrever e vão passar a te movimentar. Você precisa encontrar o momento certo para continuar escrevendo, ou até escrever enquanto desvia, pois as outras teclas ainda podem ser usadas, o que dá uma sensação de poderosidade. Eu quase quebro meu teclado quando eu tô jogando de tão forte que eu pressiono as teclas. Como disse, isso pode ser um pouco demais, principalmente quando a maioria dos exorcismos são feitos em latim. Fica ainda mais difícil de digitar rápido, pois não conhecemos muitas palavras. Sem dizer nos momentos que o próprio boss ferra o texto todo, vomita em cima dele, inverte, deixa de cabeça para baixo, queima o texto e por aí vai. Para ajudar, existem as builds que você pode fazer. Após cada boss, você ganha um acessório. Cada um ajuda para alguma direção. Aumenta a velocidade de movimento, dá uma esquiva, aumenta o alcance da sua voz e por aí vai. A única coisa ruim é que cada um que você bota diminui alguns % da pontuação final que você ia ganhar quando você mata o boss. Quanto mais forte for o poder, mais ponto você perde no fim. Existem também os acessórios que dão coisas ruins pra você. Tiram uma vida sua, diminuem o alcance da sua voz, porém, a porcentagem de pontos que você ganharia no fim aumenta. Muito bom. A Bíblia me guia, boy. Nada pode me parar. Meu Deus do céu! Geralmente, os bosses são derrotados após você ler 5 páginas. Após cada página, a luta vai ficando bem mais difícil. Os checkpoints são entre cada página, mas se você perder todas as suas vidas, você volta desde a primeira. Vou explicar. A Bíblia é a sua arma e o seu escudo. Quando você toma um ataque, o Ray dropa a Bíblia no chão. Nesse momento, muitas coisas entram em cena. Quando sua Bíblia está no chão, qualquer outro hit que você toma diminui 1 ponto na sua vida. Você tem 3. Quer dizer que eu vou então com calma, né? Eu vou lá na minha Bíbliazinha e vou pegar ela e... BOOM!
porque você também tem um timer para pegar a Bíblia que está no chão. Se você não consegue pegar ela a tempo, você volta do início da última página que você estava lendo. E isso acontece mesmo se você estiver na última palavra da página, mano. O bagulho é doido, eu disse pra você. Vamos fechar com chave de ouro. As músicas. Eu já amava Ghost, eu não sei se pronuncia assim, mas Ghost, antes mesmo de jogar esse jogo. E ele não decepcionou. É uma batida de heavy metal com techno pesada, que dão a vibe que o jogo estava pedindo, cara. Salvei um monte das músicas desse jogo nas minhas playlists para escutar. A arte e as animações também são muito boas, como vocês puderam ver na gameplay de Background. Só tem duas observações bobas que eu vou ressaltar agora. Em alguns lugares, a arte dá uma pecada. Ela fica muito plana e simples, mas não acontece muito. São poucas as áreas que sofrem disso. E alguns efeitos sonoros parecem até que estão com uma qualidade inferior. Eu não sei se deu pra entender muito bem. Como a trilha sonora e os outros efeitos não sofrem disso, quando tais sons são usados, fica muito perceptível. O jogo dura cerca de 4 horas para zerar. Tem uma jogabilidade maneira também. Para complementar, a gente tem o modo Boss Rush e o modo Hardcore, onde você só tem uma vida e o moveset dos bosses ficam muito mais complexos. E você tem muito menos espaço para poder escrever. É extremamente difícil. Pode não ser um jogo para todo mundo, principalmente se você é enraizado em Bullet Hell ou em jogos de escrever, typing games. Porque esse jogo leva os dois ao extremo, mas depois que você passa da fase de frustração, o jogo começa a fluir melhor. A experiência toda é inesquecível, vale demais a pena comprar. Hoje o jogo está saindo por R$ 28,99, as promoções dele não são tão comuns, mas caso você queira esperar, ele geralmente fica por 14 e pouquinho, e se eu não me engano foi mais ou menos o preço que eu paguei para ter ele. Muito obrigado por assistir o vídeo, caso tenha gostado, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Espero ter te convencido de jogar essa incrível jornada que é Texturesist. Valeu e adeus!